Olá e bem-vindos a este primeiro vídeo-aula do nosso curso de Brain Training, Leitura e Estudo Rápido. A primeira coisa que vamos examinar de forma breve será o funcionamento do cérebro humano, a base daquelas capacidades naturais que nos permitem visualizar e depois lembrar. Como consequência, conhecendo a estrutura e funcionamento da nossa mente, será possível exercitar as nossas próprias capacidades básicas de acordo com os nossos objetivos. O cérebro humano é dividido em dois hemisférios, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Estas duas secções cerebrais estão ligadas a uma unidade de elaboração central chamada corpo caloso. Cada hemisfério se ocupa da gestão de diferentes atividades mentais. O lado esquerdo gerencia as operações classificadas como lógicas, por exemplo, tudo o que está relacionado com a gestão dos números, da linguagem, da criação e organização de listas, dos processos de análise, etc. Pelo contrário, o lado direito gerencia tudo o que diz respeito à visualização e imaginação. Por exemplo, o reconhecimento das cores, do ambiente à nossa volta, das relações espaço-corpo e por aí avante. Na maior parte dos casos, as pessoas parecem ter um lado ou um hemisfério dominante na gestão de todas as atividades cerebrais. Um eventual domínio do hemisfério em relação a outro é ditado unicamente pelas preferências individuais de aprendizagem. O cérebro irá assim a usar o hemisfério e o modo de aprendizagem de que gostamos mais. Durante a aprendizagem de um qualquer conceito, cada indivíduo irá usar na sua maioria aquela parte do cérebro com a qual sente de poder contar para pensar e agir no seu melhor. Vamos agora ver em detalhe como os hemisférios estão individualmente organizados. Cada hemisfério cerebral é dividido em 4 componentes, como ilustrado na representação seguinte. Atrás do cérebro está posicionado o lóbulo occipital, que controla o sentido da visão. Imediatamente atrás das orelhas está posicionado o lóbulo temporal, que está envolvido na organização e no controle dos impulsos sonoros, no funcionamento da memória, da voz e das emoções. Na área superior encontramos em vez os lóbulos parietais, que controlam algumas sensações específicas, como por exemplo o sentido do tato, a consciência do corpo e dos seus movimentos, a dor, a pressão e a temperatura corporal. Desta área depende também o nosso sentido de orientação no espaço. Atrás da testa estão os lóbulos frontais, que são considerados como a sede da personalidade individual. A parte superior do lóbulo frontal controla a capacidade humana de problem solving, a ativação das reações espontâneas, a recuperação de lembranças, o controle dos impulsos emotivos, sociais e sexuais. Esta área é muito mais desenvolvida no cérebro humano que no cérebro de outras espécies animais. No interior de cada hemisfério, entre as diversas pregas cerebrais, se encontram as estruturas que formam o chamado sistema límbico. Este sistema inclui também elementos específicos da estrutura cerebral, como por exemplo a amígdala, o hipotálamo, o tálamo e o hipocampo. Estas áreas são reservadas e dedicadas à gestão das emoções, dos estímulos e dos instintos. Se pode afirmar que são todos aqueles instrumentos funcionais e essenciais à sobrevivência individual. A amígdala, em particular, ativa as respostas emocionais como a sensação de euforia ou de medo. O hipotálamo constitui o centro de controle para a conexão cérebro-corpo e vice-versa. Deste elemento depende o aumento da pressão sanguínea quando nos sentimos agitados. O tálamo recebe, por sua vez, os impulsos visuais e auditivos e os envia para processamento no córtex cerebral. O hipocampo é o elemento fundamental para o reconhecimento da organização espacial de todos os elementos observados, portanto, tem um papel importante nas operações de memorização do seu cérebro. Na parte posterior do cérebro, em baixo, encontramos o cerebelo. Esta área é usada para gerir o movimento do corpo e o sentido de equilíbrio geral. Em conjunto com o tronco encefálico, o cerebelo constitui a parte do cérebro humano que se desenvolve primeiro de todas as outras. É exatamente esta última área, em conjunto com o tronco encefálico, que serve para controlar as funções primárias e involuntárias do organismo, como por exemplo a respiração e a digestão. Os neurónios são células no interior do sistema nervoso que transmitem as informações através de impulsos eletroquímicos. Estes constituem os elementos básicos do cérebro e da medula espinhal. Existem grupos de neurónios especializados de acordo com as suas funções. Por exemplo,
Os neurónios sensoriais nos permitem sentir determinadas sensações, enquanto os neurónios motores nos permitem realizar ações com o nosso corpo. Todos os neurónios, para funcionar, devem, porém, responder a um determinado estímulo, comunicar a presença deste ao sistema nervoso central e, de seguida, à parte principal do cérebro, que elabora e gera todas as informações. De consequência, esta última envia indicações ao corpo para realizar determinadas ações. Cada neurónio está conectado com aproximadamente outros 10.000 neurónios através dos constituintes celulares conhecidos como dendritos. Os dendritos são os elementos constituintes das células neurais predispostos à recepção dos impulsos nervosos. Os axónios são, por sua vez, os elementos neurais que são predispostos à transmissão dos impulsos nervosos e recebidos. Os axónios não estão diretamente ligados entre si, mas podem comunicar na mesma. Quando os neurónios comunicam, a distância entre si é anulada e preenchida pelos chamados neurotransmissores, que tomam cargo da movimentação dos impulsos nervosos ou mensagens elétricas. A bainha de mielina atua como um isolante, aumentando a velocidade e a eficácia dos impulsos elétricos transportados. A inteligência humana está relacionada com as várias capacidades de análise, avaliação, imaginação e invenção e, portanto, constitui aquele elemento fundamental que permite que nos apliquemos em qualquer ação. Existem diversos aspectos ou âmbitos de inteligência relacionados com a capacidade de raciocínio e planificação. A inteligência das pessoas pode também ser caracterizada por uma capacidade específica de adaptamento às mudanças ambientais e pela capacidade de comunicação interpessoal. 75% dos casos do que aprendemos o fazemos através da observação. Portanto, cerca de 75% da nossa aprendizagem depende do sentido da visão. Através da visão, o cérebro nos permite criar uma lembrança do que foi visto. Dito isto, no que diz respeito à aprendizagem, o sentido humano da visão é sem dúvida o mais usado, útil e potente. Observando, por exemplo, esta imagem, o que é possível ver? Observe a imagem durante alguns segundos. Na imagem encontramos duas imagens diferentes. O homem que toca saxofone, um rosto parcial de uma mulher. Observando uma outra imagem, o que é possível ver? Observe a imagem por alguns instantes. Na imagem encontramos sempre duas imagens diferentes. Os perfis de dois homens, um vaso. O nosso sentido da visão permite, através da observação, ver ambas as imagens, enquanto o cérebro irá conservar a memória das mesmas.